Olá, leitores e leitoras fiéis, eu sou Edilton Nunes e hoje é dia de falarmos sobre 5 dicas de contos de Stephen King para ler no Halloween. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo diabolicamente divertido. Antes de continuarmos o vídeo de hoje, eu gostaria de lembrá-los de não esquecerem, isso ficou meio esquisito, de curtirem este vídeo, de compartilharem. E se você ainda não é inscrito nesse canal e gostou do conteúdo que viu e quer apoiar esse canal de alguma forma, fica aqui o meu convite para que você se inscreva nesse canal, ative as notificações aqui embaixo para não perder mais nenhum dos próximos vídeos. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo de hoje. Bom, se tudo deu certo e eu consegui editar e gravar esse vídeo a tempo, hoje é dia 31 de outubro de 2020, data em que nós comemoramos o nosso querido Halloween. E eu confesso que essa é de longe a minha data preferida. Eu prefiro muito mais o Halloween do que Natal, Ano Novo, Páscoa. Eu adoro as fantasias, as decorações, a temática sobrenatural. Só é uma pena que o Brasil não valoriza muito o Halloween, né? Mas é compreensível, principalmente se a gente levar em consideração que não é uma data nossa, típica do Brasil. Mas mesmo assim, como eu disse pra vocês, eu adoro o Halloween. Tanto que o Halloween virou uma espécie de tradição aqui no canal. O primeiro vídeo desse canal, inclusive, foi uma dica de 5 livros de Stephen King para ler no Halloween. Eu vou deixar aqui nos cards para que vocês possam estar dando uma conferida, para que vocês possam passar vergonha junto comigo também, porque foi um vídeo horrível. Eu não sabia editar, eu não sabia nem falar para a câmera. Na verdade, eu não sei se eu ainda sei falar. Mas o fato é que, como eu falei pra vocês, o Halloween já virou uma tradição aqui no canal. E por isso eu separei hoje 5 dicas de contos de Stephen King para que vocês possam ler no Halloween. Mas por que contos? Bom, no ano passado, como eu disse pra vocês, eu dei 5 dicas de livros para ler no Halloween, mas eu me toquei que os livros eles não poderiam necessariamente serem lidos no Halloween. Eles poderiam começar a ser lidos no Halloween, mas não ia dar tempo para vocês terminarem. Aí esse ano eu pensei, não, eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Vou fazer uma coisa em que os leitores realmente possam ler no Halloween. Vou separar algumas histórias que eles possam ler de uma sentada só. E também porque essa é uma maneira diferente de conhecer um pouco mais do escritor Stephen King, né? Já que o King ele é um dos grandes divulgadores da arte do conto pelo mundo afora. O King teve seu primeiro conto publicado quando ele tinha só 21 anos e desde então ele vem publicando contos esporadicamente. A cada 3, 4 anos mais ou menos ele publica uma nova coleção de contos. Tanto que atualmente entre contos e novelas ele já tem mais de 200 trabalhos publicados. Se eu não me engano, precisamente 209 contos oficialmente publicados. Por aí vocês já percebem que foi um trabalho danado tentar escolher as 5 melhores histórias dele, mas eu fiz o que pude. Ah, Edilton, mas quem você pensa que é para dizer quais são as melhores histórias de Stephen King? Então, essa é uma lista extremamente pessoal, então não levei em consideração nem os contos que foram mais premiados e nem os contos que vocês, leitores fiéis, acham os melhores. No caso, esses são os contos que eu, como leitor, acho os melhores. São os meus favoritos e não necessariamente eles refletem a opinião da maioria dos leitores, que isso fique bem claro logo no início desse vídeo, para que vocês não possam me xingar aí nos comentários. São histórias que têm muito da essência do Stephen King clássico, né? Daquele Stephen King que está acostumado a colocar pessoas comuns em situações extraordinárias. Histórias onde ele explora muito bem o medo dessas pessoas, as fobias dessas pessoas. Nas histórias que eu separei, vocês vão ver um pouquinho sobre medo da morte, medo da solidão, medo do desconhecido. São temores que são meio que universais, né? Todo mundo tem medo da solidão, da morte, do desconhecido. Esses medos fazem parte de nossa vida e muitas vezes precisam ser encarados. E nada melhor do que encará-los numa data como o Halloween, que é quando nós transformamos esses medos em diversão. E para começarmos o nosso Top 5 de melhores contos de Stephen King, eu trouxe um conto que está presente no livro Tudo é Eventual. Na verdade, 2 das histórias que eu trouxe para essa lista estão presentes nesse livro. Mas a primeira delas que eu gostaria de falar um pouquinho mais é um conto chamado Sala de Autópsia 4. O conto narra a história de um homem chamado Howard Cottrell. Howard é um médico que estava no meio de um jogo de golfe com os amigos até que ele é mordido por uma cobra. Só que essa cobra, ela não mata, o veneno dela não é capaz de matar ele, mas é capaz de paralisar. E a paralisia causada por esse veneno é uma paralisia tão absurda que ele parece estar morto. Quem observa ele assim de longe fala: meu Deus, o Howard morreu! Ah! Então ele é dado como morto pelos médicos e acaba sendo levado para o necrotério, por onde ele vai passar pela autópsia dele. Acontece que, embora esteja completamente paralisado, o Howard ele consegue observar tudo que acontece ao redor dele. Ele não consegue mexer os olhos, mas ele consegue sentir, ele consegue ver tudo que está acontecendo, é claro, no raio de visão ali dele. Em resumo, ele está vivo, só que completamente paralisado e não consegue avisar a ninguém que ele está vivo. As pessoas que estão observando ele
ele acham que ele está morto. E esse conto ele é muito agoniante, porque a gente sabe que o personagem está vivo e ele está sendo prestes a passar por uma autópsia, ou seja, a ser cortado, a ser dilacerado, só que vivo e sem poder gritar, sem poder reagir, sem poder avisar para ninguém que ele está vivo. Mas sem sombra de dúvidas, o que me agradou nessa história foi o final dela. O King é muito famoso por não escrever finais muito agradáveis, finais que os fãs gostam. Mas o final de Sala de Autópsia 4 para mim é perfeito, é um dos melhores finais não só do King, mas de todos os autores que eu já li. Ele tem um humor mais refinado, uma ironia que é só lendo para vocês entenderem como é que é o final. Então leiam Sala de Autópsia 4, é um conto excelente. O enredo dessa história foi baseado num conto chamado Breakdown, de um escritor chamado Lewis Pollock, de 1947. E essa história do Lewis fala de um homem que ele é atropelado por um carro e depois ele fica inconsciente e paralisado, e ele precisa provar para as outras pessoas que ele está vivo. Sala de Autópsia 4 foi adaptado em 2006 como um dos episódios da minissérie Pesadelos e Paisagens Noturnas, com o ator Richard Thomas no papel de Howard Cottrell. A segunda dica literária do nosso Top 5 de histórias de Stephen King para ler no Halloween é o conto Sobrevivente, do livro Tripulação de Esqueletos. Esse conto ele narra a história de um homem chamado Richard Pine, que acaba sofrendo um naufrágio enquanto ele tentava contrabandear uma grande quantidade de heroína. Depois que ele consegue sobreviver a esse naufrágio, ele acaba indo parar numa ilha deserta sem praticamente nenhum mantimento e sem comida. Resta ele então se alimentar da única coisa viva que ele encontra nessa ilha, ele mesmo. O ponto forte dessa história é o fato que ele narra ela sempre em primeira pessoa através de um diário que ele mantém enquanto ele está na ilha. E através desse diário nós temos acesso principalmente à motivação que ele tem, a principal motivação que ele tem por permanecer vivo, e a todo esse processo de desgaste físico e desgaste psicológico pelo qual o personagem passa. E à medida que o tempo vai passando, ele vai se desgastando mais fisicamente, mentalmente, e esse desgaste ele acaba aparecendo inclusive no modo como ele escreve o diário dele. As anotações dele começam a aparecer de maneira mais delirante, de maneira mais confusa, de maneira mais desconexa, graças ao desgaste que está sendo causado pela falta de comida, pelo isolamento e até mesmo pelo uso das drogas que ele faz no decorrer da história. O conto Sobrevivente foi lançado pela primeira vez em 1982 na coletânea Terrors, de Charles L. Grant, e já virou pelo menos 4 Dollar Babies, lá em 2011, 2012, 13 e mais recentemente em 2017. Se você não sabe o que é um Dollar Baby, eu vou deixar o link aqui nos cards, onde eu expliquei um pouquinho mais o que é isso. O terceiro conto das nossas 5 melhores histórias de Stephen King para ler no Halloween é a história As Crianças do Milharal, do livro Sombras da Noite. Esse conto ele narra a história de um casal chamado Vicky e Bertie, e eles estão passando por uma fase complicada do relacionamento deles. Eles estão tentando organizar a vida deles porque eles estão passando por uma fase de muitas brigas, de muitas discussões e coisas assim. Eles decidem então tirar um tempo no casamento para fazer uma viagem, para esparecerem, e acabam indo visitar o irmão da Vicky lá na Califórnia. Acontece que no meio desse percurso eles acabam indo parar meio que por acidente em uma cidadezinha chamada Gatlin, no Nebraska. Essa cidadezinha fica no meio do nada, no meio de um campo extenso, repleto de um milharal até onde a vista alcança. Mas, na verdade, para o azar deles, a cidade não está abandonada. Ela é habitada por um grupo de crianças que veneram uma criatura que eles chamam apenas de aquele que anda por detrás das fileiras. A história foi originalmente publicada na edição de março de 1977 da revista Penthouse, e em 1983 ela foi adaptada pela primeira vez em um curta-metragem do diretor John Wooard, chamado Discípulos do Corvo. No ano seguinte, essa história foi adaptada para o cinema e recebeu o título no Brasil de Colheita Maldita. Inclusive, esse filme acabou recebendo nada mais, nada menos do que 10 continuações, tornando-se assim a franquia de filmes baseada numa história de Stephen King mais longa do cinema. Agora, uma referência interessante. O local onde se passa esse conto, como eu falei anteriormente para vocês, se chama Gatlin e fica no Nebraska. Ele fica no mesmo caminho de um lugar chamado Hemingford Home, que também é muito conhecido nas histórias de Stephen King, principalmente em Dança da Morte. É o lar da mãe Abigail, da famosa mãe Abigail. Acontece que em Hemingford Home, os campos de milho eles se estendem por quilômetros e mais quilômetros. Ou seja, não há mais nada entre Gatlin e Hemingford Home, além dos campos de milho. Os campos de milho meio que se completam. Por isso, alguns leitores fiéis acreditam, eles têm a teoria de que aquele que anda por detrás das fileiras é, na verdade, o próprio Randall Flagg,
Stag, né, o vilão de Dança da Morte, que assombra os personagens nesse campo de milho em Hemingway Home. O segundo conto da lista de 5 melhores histórias de Stephen King para se ler no Halloween é, na minha opinião, uma das histórias mais assustadoras e mais sinistras do King. É o conto O Homem do Terno Preto, do livro Tudo é Eventual. O Homem do Terno Preto narra a história de um garotinho chamado Gary. Ele perdeu o irmão dele por causa de um ataque de abelhas. O irmão dele era alérgico a abelhas. Certo dia, quando o Gary sai para pescar, ele acaba dormindo e quando ele acorda, ele se depara com uma abelha pousada em cima do nariz dele. Ele, óbvio, fica desesperado, mas de repente ele ouve alguém batendo palma. E quando essa pessoa bate palma, a abelha acaba caindo mortinha da silva no chão. E quando o Gary olha para o lado, ele percebe que quem bateu o palmo e que matou a abelha foi um homem alto, estranho, vestindo terno preto. Só que esse homem não é um homem comum. Além de ter uma pele extremamente pálida, esse homem ele tem unhas grandes que mais parecem garras e dentes que parecem dentes de tubarão. A história é narrada do ponto de vista do próprio Gary, através de um diário que ele usou para escrever essa história quando ele já era idoso. Essa história, do meu ponto de vista, é uma das mais interessantes do King e mais assustadoras, porque ele explora muito bem alguns elementos que são inerentes ao gênero, mas de maneira muito sutil, só que igualmente impactante. Você tem ali uma ambientação lúgubre, você tem ali um trauma de infância, mas principalmente você tem nessa história o embate clássico entre o bem e o mal. De um lado nós temos o Gary, que é a figura do bem, né, uma criança inocente, muito mais suscetível às manipulações diabólicas do Homem do Terno Preto, e do outro lado nós temos uma concepção moderna do próprio demônio na figura do Homem do Terno Preto. Uma criatura vil, uma criatura rasteira, com olhos flamejantes, olhos que parecem cinzas saídas diretamente do inferno e que por onde passa a grama nunca mais volta a nascer. Tudo isso permeado por um plano de fundo que consegue explorar ainda de maneira muito eficiente questões mais íntimas, questões mais pessoais, como a perda de um ente querido, a forma como a gente lida com o luto, o próprio relacionamento do Gary com a mãe dele. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, porque senão eu vou soltar muitos spoilers aqui para vocês e eu não quero fazer isso. Eu quero que vocês tenham a mesma experiência que eu tive quando eu tive a oportunidade de ler essa história pela primeira vez. Então leiam O Homem do Terno Preto, é muito bom, é um dos melhores contos do Stephen King, na minha opinião. O conto foi publicado pela primeira vez na edição de outubro de 1994 da revista The New Yorker. E em 1995 ele ganhou 2 prêmios muito importantes de melhor curta de ficção, o prêmio O. Henry e o prêmio World Fantasy. Em 1997 essa história foi publicada numa coletânea chamada Six Stories, e só em 2002 ela foi republicada em Tudo é Eventual. Agora vamos para a primeira história, a vencedora do nosso Top 5 de 5 melhores histórias de Stephen King. Não poderia ser outra além de Jerusalem's Lot, do livro Sombras da Noite. De maneira bastante resumida, Jerusalem's Lot conta a história de um homem chamado Charles Boons e de sua chegada em um local chamado Chapelwaite, que é uma casa ancestral que foi herdada do seu primo, falecido Charles Boons. Em meio a uma série de acontecimentos estranhos que passam a ocorrer em Chapelwaite, o ajudante do Charles, o Calvin, acaba encontrando um mapa que dá acesso a uma cidade misteriosa e abandonada chamada Jerusalem's Lot. Eles decidem então partir para a exploração dessa cidade e o resto da história eu vou deixar por conta de vocês, porque mais do que isso eu vou estar soltando alguns spoilers desnecessários aí. Esse conto ele é narrado de maneira epistolar, ou seja, através da troca de cartas, da troca de correspondências entre o Charles e um primo dele chamado Boone. Embora essa história conte um pouco mais sobre a origem de Jerusalem's Lot, a mesma cidade do livro Salem, as duas histórias não têm nenhum tipo de ligação, a não ser o fato delas se passarem, é claro, no mesmo local. Apesar de esteticamente essa história se parecer muito com Drácula, ela na verdade tem várias referências a outro autor de terror e suspense que nós conhecemos muito e de quem o Stephen King era fãzão assumido. Estamos falando de Howard Philip Lovecraft. Além da própria ambientação da cidade de Lot ser muito parecida com as histórias narradas pelo Lovecraft, o nome de um dos personagens do conto é Yog-Sothoth. No universo de Lovecraft, Yog-Sothoth é uma das entidades cósmicas magnânimas, um dos chamados Antigos, mencionado pela primeira vez no conto O Caso de Dexter Ward. Também existe nesse conto um grimório, ou seja, um livro
livro de feitiços que ele também é mencionado nas histórias de Lovecraft. Esse livro se chama The Vermis Mysteries e foi criado por um escritor chamado Robert Bloch, mais conhecido pelo seu trabalho em Psicose, livro que deu origem ao filme de Alfred Hitchcock. Esse mesmo livro, o The Vermis Mysteries, ele também aparece em outro livro de Stephen King que nós conhecemos como Revival, que eu também não vou dar mais detalhes para que vocês não possam ter nenhum tipo de spoiler. Então leiam Revival também, que é um livraço muito bom. Agora eu queria saber a opinião de vocês, leitores fiéis. O que vocês acharam dessa lista? Discordam? Concordam? Qual seria a lista ideal de contos de Stephen King para ler no Halloween de vocês? Deixem as opiniões de vocês nos comentários e vamos falar um pouquinho mais sobre isso. No mais, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e não se esqueçam de acessarem o nosso site, stephenking.com.br, para terem acesso às outras novidades, curiosidades e informações sobre o universo do nosso querido Stephen King. No mais, eu desejo a todos longos dias e belas noites.